se trata fundo de ações? O que se trata fundo de ações? Fundo de ações, podemos dizer que é um ativo financeiro qualificado como risco médio. Isso, é um risco médio. E por que um risco médio? Porque você está terceirizando para uma pessoa, uma outra pessoa que não é você, para administrar e escolher as ações para compor esse fundo de ações. Então, você apenas vai ter que fazer um estudo, claro que você precisa fazer um estudo prévio de que tipo de ações você vai investir, tá? Então, você está terceirizando, é um risco médio, mas é mais seguro. É indicado para você que está começando a investir. Sim, também indicado para você. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Clice, Vaneide, a todos vocês que estão aqui comigo. Bom dia. Então, esse fundo de ações é também indicado para quem está começando a investir, para aquelas pessoas que também estão começando a pensar a longo prazo. Então, é também indicado para você, porque você vai estar o quê? Terceirizando essa gestão para um gestor qualificado. E quais os cuidados que você precisa ter na hora de escolher um investimento classificado como risco médio? Você, aqui nessa live, eu vou te passar alguns pontos que você tem que observar para que você se sinta seguro de que você está fazendo um bom investimento. E duas coisas que você tem que pensar quando você escolher um ativo financeiro qualificado com médio risco, né? Porque tem investimentos, eu já falei em outras lives, em outros vídeos, que existe investimento qualificado com risco baixo, né, que são as rendas fixas, que tem o risco médio, que são aqui os fundos, não só fundo de ações, mas fundos de renda fixa, fundos de multimercado. Então, hoje eu vou falar apenas do fundo de ações, e tem os ativos financeiros que são classificados como risco alto. Por quê? Porque são riscos em que você vai... porque existe uma alta volatilidade do investimento, mas você consegue minimizar quando você passa a estudar. Então, esse ativo é de risco médio. E dois aspectos muito importantes que você tem que observar nesse momento é o seguinte: a taxa, o percentual da taxa de administração, e nós aqui no fundo de ações, existe também a taxa de performance. Como você está terceirizando essa gestão, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pagar para que alguém administre esse valor que você está investindo para você. Então, existe aqui uma taxa de administração de em torno de 0,5% ao ano a 2%. Essa taxa, já no passado, já foi uma taxa superior a isso. Se tinha taxa aí de 3, 4, mas agora a taxa, em média, fica em torno aí de 2%. O bom mesmo é quando você encontra um fundo de ações com taxa de 1%. E a taxa de performance, ela só vai existir quando o fundo atingir uma meta. E aqui nós chamamos aqui de benchmark. E qual é o benchmark geralmente usado? Pode existir outros, eu quero deixar aqui claro. Existe o benchmark, geralmente é utilizado no Brasil, do índice Ibovespa. Então, se aquele fundo atingir a meta de dar uma rentabilidade superior ao fundo, ao índice Ibovespa, aí você vai pagar 20% em cima daquela meta, tá? Então, até se ele ficar abaixo da meta, você só vai pagar a taxa de administração anual. Agora, se ele ultrapassar a meta, que aqui geralmente, mas iremos falar sobre esse ponto, geralmente a meta é utilizado o quê? O benchmark do índice Bovespa. Se ultrapassar,
você vai pagar. Quando o fundo atingir essa meta, você vai pagar 20% em cima da rentabilidade. Então, são dois quesitos que você tem que observar a partir do momento que você se sentir confiante, começar a entender esse ativo financeiro que deve compor a sua carteira. Tá? Então, são dois pontos muito importantes que você tem que observar a partir desse momento que você decidir investir. Agora, o que se trata realmente fundo de ações? Eu quero explicar de uma forma simples que você possa entender. Fundo de ações é como se tivesse um condomínio. Se você vive num condomínio, ou já viveu, ou conhece amigos que vivem num condomínio, você compra uma unidade dentro desse condomínio. E quem administra um condomínio? É um síndico. Então, o síndico aqui vai ser o quê? O gestor. É o gestor que vai verificar como vai ser, qual vai ser a estratégia adotada dentro daquele condomínio. Então, o fundo de ações é basicamente isso. Você está dentro de um condomínio, você compra uma unidade desse condomínio, mas quem administra a estratégia de como vai ser feita a administração daquele fundo, daquele condomínio, é o gestor, que aqui no fundo de ações a gente dá o nome de gestor. Então, o que é isso? Então, eu acabei de explicar como você vai entender para quem está chegando, para quem é o iniciante, para quem está começando a despertar, para quem quer conquistar a independência financeira, você tem que partir para se tornar um investidor, pensar a longo prazo, e você tem que aprender a investir para que você possa mirar aqui a rentabilidade. Quando você migra, quando você começa a investir em fundo de ações ou qualquer outro tipo de ações, você já está mirando o quê? A rentabilidade. Você já não está mirando a segurança, porque fundo não te dá segurança, tá? Então, você não tem nenhuma garantia nem do Tesouro Nacional, que isso é uma especialidade do fundo, dos ativos financeiros de renda fixa, e nem você tem uma garantia do fundo FGC. Fundos de ações e outros fundos, não existe garantia. Você está terceirizando a gestão para uma pessoa especializada, uma pessoa que está administrando esse fundo, que já tem conhecimento de causa, já está no mercado aí há mais de 10, 15, algumas pessoas até 20 anos, então elas vão administrar para você. Então, é bom você saber que quando você tomar uma decisão de começar a investir, aqui não existirá nenhuma garantia. Quem vai dar a garantia é você começar a fazer a pesquisa para ver se aquele gestor e aquele grupo que está ajudando o gestor a administrar o seu capital, tá certo? Então, aqui, você está participando do quê? De um condomínio de investidores. Quando você decide comprar uma cota desse fundo, você está participando do quê? De um condomínio de investidores em que você terceirizou para um terceiro aquela administração. E quem monta a estratégia? É, como eu falei, o gestor. É ele que vai coordenar a estratégia daquele fundo, quando ele vai vender, quando ele vai comprar. E esse movimento do gestor de vender e comprar, você não vai ser atingida enquanto você permanecer no fundo. Você só vai pagar a taxa de performance, você só vai pagar o imposto de renda quando você fizer a retirada do seu capital. Aí, nesse momento, a administradora, a corretora vai verificar a rentabilidade do período e você vai ser convidado a fazer esse pagamento da taxa de performance, se houver, e do imposto de renda, sempre em cima do quê? Sempre em cima da rentabilidade, nunca do capital. Por quê? Porque você já pagou a remuneração, ou melhor, o imposto de renda do seu capital, na fonte, quando você recebeu, você já foi taxado, tá certo? Então, sempre aqui no mundo financeiro, você vai pagar imposto de renda em cima da rentabilidade. Continuando aqui, para que você possa entender, né, o que você precisa entender para definir, para escolher
quando você começar a entender e começar a navegar dentro da sua corretora, a sua corretora, no seu banco digital, também existe essa possibilidade, mas aqui eu prefiro que você, quando escolher, começar a entender e querer investir num fundo de ações ou qualquer outro fundo, procure sempre uma corretora que haja um grande shopping financeiro, porque quando existe um grande shopping financeiro, você vai ter a possibilidade de estudar vários tipos de fundos de ações em que você vai poder comparar. E como você vai fazer essa comparação? Você vai fazer essa comparação da estratégia, desde a abertura do fundo, quanto tempo ele está ali já sendo gerida pelo aquele gestor, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, para você verificar como se a estratégia adotada pelo gestor está sendo realmente cumprida, se ele está atingindo a meta para que você possa realmente comprar uma cota daquele fundo. Então, verifique, e você tem como verificar toda a data que aquele fundo foi criado, quais foram as taxas que ele teve de remuneração naquele período. Agora, uma coisa muito importante informar aqui para você é o seguinte: a rentabilidade do passado não é uma garantia do presente ou do futuro, melhor dizendo. Então, se o fundo vem tendo uma boa performance nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, isso não é garantia que você terá a mesma rentabilidade no futuro. É só para você ter parâmetro na hora de você fazer uma escolha, para você verificar se a estratégia adotada pelo gestor está sendo realmente uma boa estratégia, se ele está tendo uma boa leitura daqueles ativos que fazem parte do fundo, tá certo? Mas é sempre bom você olhar como vem a remuneração dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses. Tá certo? Então, é muito importante isso. Outro ponto importante também frisar aqui. O fundo de ações é um tipo de ativos financeiros que você tem que pensar a longo prazo. Não é um fundo que você investe hoje e retira daqui a alguns meses. Por quê? Para você ter uma boa remuneração, para você perceber e sentir a estratégia do fundo, você tem que pensar a longo prazo. Na realidade, todo investidor e toda pessoa que quer e deseja conquistar a independência financeira, ela tem que pensar a longo prazo. Não é ativo financeiro para você investir num mês e tirar no outro. Não, até porque você pode ser penalizado. Justamente naquele período, toda a estratégia que o gestor está fazendo pode não estar assim, alinhada, porque ele vai sempre estar comprando e vendendo para alinhar a estratégia de acordo com a leitura do mercado. O mercado pode ter, naquele período que você aderiu àquele fundo, está com uma mudança do cenário. Então, quando existe uma mudança no cenário, o gestor também tem que ter esse entendimento e ajustar a estratégia dele. Então, quando você decidir investir num fundo de ações, pense, aqui eu tenho que ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, aí vai depender de você. Uma outra informação muito importante você, quando se torna um investidor, você tem que começar a perceber, eu vou destinar 30% de tudo que eu ganho para investimento. Então, você tem que ter essa visão de que você vai ter que diversificar a sua carteira para ativos que você pode mexer a curto prazo. Então, você destina para o quê? Para um fundo de renda fixa. Esse aqui é um ativo para os meus sonhos daqui a 1 ano. Então, você destina para um outro tipo de ativo, por exemplo, um CDB, que também é uma renda fixa. Agora, quando você pensar em investir em uma renda variável, que geralmente, para você ter uma boa remuneração do seu capital, a renda variável é muito boa. E, inclusive, nesse ativo financeiro que eu estou falando aqui de fundo de ações. Então, esse tipo de investimento é um tipo de investimento que você tem que pensar. Então, você vai ter que sempre, quando você se tornar um investidor, ter uma estratégia, ter uma posição de quais os objetivos que eu tenho a curto prazo, quais os objetivos que eu tenho a médio prazo e quais objetivos que eu tenho a longo prazo.
Por quê? Para justamente você aproveitar de toda uma estratégia para que você não tenha perda, porque se você movimentar, seja ele qual for qualquer ativo, seja de renda fixa, seja de renda variável, antes da data do vencimento, você pode ter prejuízo. Então, observe sempre isso. Faça investimentos, né, sempre observando a taxa do vencimento daqueles ativos. Por quê? Porque a garantia de que você terá uma boa remuneração é quando você respeita o vencimento desses ativos. Então, se você já sabe que você vai precisar fazer um resgate em curto prazo, então monta um percentual daquele seu investimento para que você possa resgatar no vencimento do título. Se você já tem objetivos para mexer naquele valor, resgatar aquele valor, faça investimento que para você respeitar o prazo do vencimento. É claro que no fundo de ações, dependendo daquele que você for aderir, né, existe liquidez de D+1, que é assim, no dia que você faz resgate, no dia seguinte você já vai estar liberado para fazer o levantamento. D+3, então ali, isso quer dizer o quê? Que você vai poder vai estar disponível para você colocar na sua conta depois de 3 dias. Mas tem alguns fundos que a taxa, para você ter o valor para resgatar, D+45. Então, você tem que observar tudo isso. Quando você entra na corretora, você tem que ir observando todos os ativos financeiros que ela disponibiliza ali naquele fundo, naquele shopping financeiro, e verifique a taxa de resgate, o período do resgate. É muito importante você observar o vencimento desses títulos para que você tenha a rentabilidade que o fundo te diz quando você respeita o vencimento do título, tá? Do investimento. E qual é a taxa, o imposto de renda que você vai pagar no fundo de ações? O valor que você vai pagar quando você fizer o resgate, você vai pagar 15% em cima da remuneração. Lembrando, todo investimento que você faz, você vai pagar imposto de renda em cima apenas da rentabilidade, tá certo? O que você precisa observar, né? O que você precisa observar quando você for aderir a comprar uma cota do fundo? Né? Você tem que verificar, quando você entra na sua corretora, todas essas informações estarão ali à sua disposição. Então, investigue sempre, estude sempre, passe alguns dias estudando, tenta verificar todas as informações que você precisa ter na hora de aderir a comprar um fundo. Agora, eu vou te passar aqui 5 passos para que você comece a se sentir seguro de que você está dando um passo seguro, com confiança, para que você compra uma cota desse fundo. Então, você tem aqui, o primeiro passo você vai verificar, né, qual é o percentual da taxa de administração, qual é o percentual da taxa de performance, se há essa cobrança. Então, eu vou dizer para você o seguinte, nem todo fundo de ações terá taxa de performance. Então, você vai ter que observar, antes de aderir, antes de comprar uma cota desse fundo, você vai ter que observar qual é a taxa de administração, qual é a taxa de performance, porque isso vai impactar no quê? Na sua rentabilidade. Porque o valor que você está pagando para a corretora administrar o seu capital, isso vai impactar na remuneração que você recebe no momento do resgate. Então, observe taxa de administração, taxa de performance. Lembrando que eu já falei aqui nesse vídeo, ou melhor, nessa live aqui, porque eu estou aqui com 2 canais, eu estou no YouTube e estou aqui também no Instagram. Então, eu estou falando em 2 canais. Mas eu quero que você saiba que você pode verificar isso no momento, ou melhor, a taxa de administração no passado, né? No passado, quando a nossa inflação estava galopante, a taxa de administração de alguns fundos chegou a 4 a 5. Agora, não. O percentual da taxa de administração está entre aí 1%, 2%, que são taxas boas, tá certo? Para que você
tenha uma boa rentabilidade. Isso vai impactar. É importante você perceber, escolher, comparar. Por isso que é bom você estar dentro de uma corretora que tenha um amplo shopping financeiro. Por quê? Porque ela vai te dar uma possibilidade de você confrontar ali vários tipos de fundos, tá certo? O segundo passo que você precisa observar na hora de aderir a esse fundo é a carteira. Quem vai compor? Quais os ativos financeiros irão compor? Lembrando que como você terceirizou aqui o seu fundo, lembrando que como você terceirizou para o seu gestor, essa carteira é composta por quem? O gestor. Então, você vai verificar que a carteira vai ser composta aqui, geralmente, no fundo de ações, é obrigatório o gestor escolher 67% de ações para compor aquela carteira. E ele vai ter um percentual de 33% para escolher um outro tipo de ativos para compor aquele fundo de ações. Mas isso vai ficar, ele vai ter a livre-arbítrio de escolher um outro tipo de ativos que não seja só de ações, tá? Então, você tem que saber que 67% ele vai ter que efetivamente ser de ações. É importante você frisar que o gestor, né, ele vai ter uma liberdade em 33% de escolher outros tipos de ativos para compor este fundo, tá? Então, mas isso você vai poder observar antes de você escolher fazer parte, comprar uma cota desse fundo. É outro ponto importante que você tem que ter na hora de escolher comprar uma cota desse fundo. Você vai começar a observar qual é o histórico desse fundo. Você vai verificar o prazo que ele foi criado, você vai verificar como foi a remuneração dele dos últimos 6 meses, como foi a remuneração dos últimos 12 meses. Você vai começar a verificar todo esse histórico para você se sentir confiante se o gestor está realmente escolhendo bons ativos para comporem aquele fundo. Tá? Então, você tem que observar tudo isso. Que outra coisa que você tem que fazer? O quarto passo aqui é você verificar o histórico, fazer uma pesquisa de quem é esse gestor que está administrando esse fundo. Claro que eu quero que você saiba também, você, principalmente para quem está começando a investir, começando a se interessar por esse assunto, né? Você tem que pesquisar, sim, quem é o gestor. Pesquisar também quem faz parte do rol da equipe dele. Então, onde você vai poder poder verificar quem é esse gestor? Quem é ele? Onde ele estudou? Quanto tempo ele está no mercado? Você pode fazer uma pesquisa no Google. Você pode entrar dentro da sua corretora, vendo vídeos onde ele fala. Você vai ver qual é a estratégia que ele adota. Você vai ver qual é a linha. Porque não sei se você sabe, você que está começando nessa jornada aí do rol dos investidores, existem gestores, né, que é afiliado à corrente fundamentalista, em que ele vê a estrutura da empresa, vê todo o histórico, e existem gestores que têm alinhamento mais com a corrente técnica. Então, você tem que ver qual é a corrente que ele adota, como ele se posiciona. Então, você tem que fazer uma breve pesquisa de quem é esse gestor desse fundo, para que você possa também começar a se conectar um pouco com o histórico daquele gestor e ver qual é a postura, qual é a linha dele que ele adota para administrar. Afinal de contas, quando você escolhe um fundo, você está aceitando a estratégia desse gestor para gerir os seus recursos financeiros, tá certo? Outra coisa que é importante frisar aqui existe, né, para você adotar uma cota no fundo de ações, existe cota mínima para entrar, existe cota mínima para você não fechar totalmente aquele investimento. Então, você vai ter isso tudo disponibilizado na corretora, essas informações para você verificar qual é a taxa mínima. Pode ser de R$100, pode ser de R$500, de R$1.000, às vezes R$10.000. Também aqui é importante
observar que existem alguns tipos de fundo de ações que ele pode dizer, colocar ali, investidor qualificado. O que significa um investidor qualificado? Geralmente, o investidor qualificado é um investidor que já tem dentro daquela corretora investido mais de R$1 milhão. Então, existe algum tipo de fundo de ações em que você não vai poder participar, mesmo o valor mínimo de cota para você comprar, não vai ser, você não vai poder investir porque está lá qualificado que só investidores qualificados irão poder comprar aquele fundo, tá? Então, é bom você observar tudo isso. Então, eu espero que um dia, se você começar a investir, você se torne um investidor qualificado, até porque tenho certeza, se você se tornar um investidor qualificado, é sinal que você já ganhou a sua independência financeira e está a caminho da sua liberdade financeira. Então, é isso que eu desejo para você, que você chegue lá, se tornar um investidor qualificado. O quinto passo que você precisa saber antes de aderir a escolher, a comprar uma cota dentro desse fundo é o quê? Leia o prospecto, leia o informativo. Na realidade, esse prospecto, esse informativo, vai estar todos esses passos que eu falei. Vai estar informando lá a taxa de administração, a taxa de performance, vai estar dizendo para você qual é a estratégia adotada, está dizendo lá quem são os gestores, está dizendo lá tudo que você precisa fazer, qual é o histórico dele também. Então, tudo que você precisa, todas as informações estão nesse prospecto. Então, leia, estude, compare, porque tudo isso, se você escolher ter uma corretora que tem um amplo shopping financeiro, você vai poder fazer essa comparação, vai ver quem são os gestores, vai ver todos o histórico, então você vai ter segurança de passar a investir. E voltando a falar, para quem está entrando agora, ou quem vai assistir num outro momento, é sempre bom repetir. Para quem está começando, está se tornando investidor, para quem está entrando nesse rol, é para você? Se você aqui já tem e deseja mirar a rentabilidade, sim. Se você já está pensando, já está preocupado, melhor dizendo, em ter rentabilidade, que não seja só segurança, pensar em ter uma cota, um percentual, até para você começar a sentir como é a estratégia, como você vai sentir, porque você se tornando um investidor, fazendo parte do rol dos investidores, você vai ter que ter um pouquinho de inteligência emocional, porque vai ter um momento em que os ativos financeiros não estarão sendo remunerados de acordo com o que você deseja. Então, você tem que ter sentimento, você tem que aprender a administrar esse investimento. Por quê? Porque todo mundo tem medo de perder o que ganhou, às vezes, com muito sacrifício. Então, você vai ter que fazer testes. Então, comece a fazer testes com um pequeno valor, por 1, 2 anos, porque aí você vai começar a ter uma visão diferenciada, você vai começar a ter estômago para perceber o momento de que você não deve fazer nada, você deve esperar o melhor momento para fazer o resgate. Espero que tenham virado uma chave, espero que vocês tenham aproveitado esse conhecimento e que passe a ter um interesse efetivo. Se vocês realmente desejam alcançar a independência financeira, para todas aquelas pessoas que têm esse pensamento, têm esse objetivo de conquistar a independência financeira, esse é o caminho. Você diversificar a sua carteira de ativos, não ficar só na renda fixa, que já falei também em outro momento, que renda fixa, a maioria dos investimentos tem uma segurança, mas tem alguns ativos que não têm a segurança, e esse fundo aqui de ações, ele é um investimento qualificado com médio risco. Por quê? Porque é um gestor que está escolhendo os ativos financeiros que irão compor aquele fundo. Então, existe uma estrutura
em que o gestor vai ficar diariamente observando se a estratégia dele está correta e se ele perceber, se mudar o cenário, melhor dizendo, do mercado, ele vai fazer ajustes necessários, porque ele quer, todo gestor, principalmente no fundos que existe taxa de performance, ele vai mirar o quê? Ultrapassar a meta, para que ele seja remunerado com a taxa de performance. Então, é um excelente, sim, não corra de um fundo que tenha taxa de performance. Não corra. Por quê? Porque o gestor vai querer te entregar, dar uma entrega que ultrapasse a meta para que ele possa ganhar a taxa de performance, que nesse percentual, não sei se em algum momento eu falei para você, a taxa de performance é o percentual de 20%, mas sempre em cima do percentual que foi ultrapassado a meta. Você só irá pagar isso 20% se o gestor conseguir ultrapassar a meta, que na maioria das vezes a meta é o quê? O percentual do índice Ibovespa. Eu fico honrada, agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Até a próxima semana. Lembrando que os pilares para quem quer alcançar a independência financeira, eu trago a cada quinta-feira pela manhã um dos 3 pilares. Mudança de mentalidade, sim, para você se tornar um investidor, você precisa mudar a mentalidade, ter uma mentalidade do crescimento. Você precisa também aprender a investir para que você possa, alguns momentos, mirar a segurança, outros momentos, mirar a rentabilidade. E também falar assuntos sobre como fazer um planejamento para a sua terceira idade. E aí entra a previdência privada, entra a proteção financeira. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo aqui e fico honrada e agradeço o prestígio que vocês terem me acompanhado, que vão me assistir em outro momento e até a próxima semana.